Levítico capítulo 15, nós estamos em Yom Kippur, expiação e perdão. Nós temos aqui uma solene admoestação do capítulo anterior, no capítulo 15 do Levítico, que os filhos de Israel foram intimados em nome do Eterno a se distanciar de qualquer contaminação, a fim de não morrerem profanando a morada de Adonai. Adonai é santo. Então, se nós tentarmos ter contato com ele na nossa imundícia, nós vamos profanar a sua morada. Olha o versículo 31. Assim separareis do capítulo 15 os filhos de Israel das suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio dele. Veja para você ver o Levítico 16:1. O Eterno falou a Moisés depois da morte dos filhos de Arão, que morreram quando se aproximaram do Eterno por causa da sua contaminação. Isso que acontece aqui. Os rabis ensinam que esse dia foi o dia do perdão consentido logo após a falta do bezerro de ouro. Logo após a falta do bezerro de ouro. Perdão consentido para todos os tempos. Não é por isso que nós não vamos nos encontrar com Adonai nesse dia, que ele marca um encontro conosco. A palavra no hebraico é moed. Encontro para que ele fale aos nossos corações, para que nós tenhamos intimidade e relacionamento com ele. Mas o que aconteceu aqui no Levítico 16, olha o versículo 29 e o 30, você verá aqui que esse perdão consentido é para todos os tempos. Mas ele deixa um dia especial, uma data muito importante, que é o Levítico, que é o Yom Kippur para nós, muito, muito importante. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque nesse dia far-se-á expiação por vós, para serdes purificados, diante do Eterno sereis purificados de todos os vossos pecados. Então nós temos que ir para entender melhor isso aqui em Êxodo 32, vamos lá. Êxodo capítulo 32, versículo 30. Nós temos aqui um pedido de perdão de Moisés, que ele vai do capítulo 32, 33 e o capítulo 34 do Êxodo. Mas nós ficaremos aqui no 32, a partir do versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado para o bezerro de ouro. Agora, porém, subirei ao Eterno. Porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Talvez ele absolva a vossa falta. Moisés vai lutar aqui agora com Adonai. Olha o seguinte, Moisés retorna. Assim tornou Moisés ao Eterno e disse: este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, Elohims de ouro. Olha o versículo seguinte: agora peço-te, perdoa o seu pecado, ou se não, risca-me do livro que escrevesse. Apaga o meu nome então, se o Eterno não os perdoar. Essa é a conversa de Moisés com o Eterno. O livro celeste onde Adonai escreve os destinos dos povos e dos homens é que ele está falando. Então apaga da ata do livro o meu nome. É onde ele escreve os destinos dos homens e dos povos. Em sua presença, Moisés recupera o amor por seu povo e arrisca seu destino para salvar. Porque se Adonai não tivesse perdoado, Moisés não sairia vivo. Não sairia vivo daquele encontro. Não sairia vivo. Yom Kippur precisa gerar compaixão nos nossos corações pelas vidas que estão presas, que estão em calabouços. Mas, pastora, nos nossos dias eles estão em calabouços com tanta justiça.
a justiça humana não resolve estas coisas. Os juízes das comarcas aqui não resolvem. Eles são cegos. Então, precisa o Eterno gerar nesses dias em nós essa condição. Olha o versículo 33. Então disse o Eterno a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. No nível das relações com Adonai, atenção para isso. A justiça se exerce sobre os indivíduos, não sobre as coletividades. Primeiro sobre os indivíduos, não sobre as coletividades. Olha o que ele diz. Então disse o Eterno a Moisés: aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então você veja aqui que a justiça vai se exercer sobre indivíduo, sobre pessoa. Aquele que pecar morrerá, e não sobre a coletividade. Olha o 34. Agora vai, conduz este povo para o lugar que te tenho dito. O meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, punirei o pecado deles. Agora vai, conduz o povo em direção àquilo que eu te falei, Moisés. No dia da minha sanção, quando sancionarei a falta de cada um deles. Em toda a continuação da Bíblia, em toda a Bíblia, não haverá mais falta que não seja sancionada. Quer dizer, confirmada, aprovada, ratificada. Em toda a Bíblia. Depois disso aqui, em toda a Bíblia. Toda. Então você verá que Israel é o povo sobre o qual a justiça de Elohim é evidente. Por isso que às vezes nós ficamos pensando, por que eu sofro tanto? E você fala, por que eu sofro tanto? Elohim esqueceu de mim. Ele não esqueceu de ninguém. Ele pensa e vê cada um de nós individualmente e particularmente. Nós é que nos distanciamos dele e perdemos a unidade com ele por causa dos nossos pecados, as nossas distrações com esse mundo e com as coisas desse mundo. Então, a justiça divina é evidente sobre aqueles que ele ama, e ele te ama, e ama a mim. Ele vai nos corrigir e vai nos colocar nos nossos devidos lugares. Compreendida e reconhecida abertamente é a vontade de Adonai. Veja aqui em Êxodo 35, e o Eterno, Êxodo 35, versículo 35, e o Eterno feriu o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão havia feito, que Arão havia fabricado. Então nós podemos entender essas palavras como um resumo de tudo o que precede, mas o termo escolhido é compatível com a esperança de um retorno genuíno. O que eu estou querendo dizer? Depois de você ouvir tudo isso, o que o Eterno espera? Espera de uma compreensão de um retorno genuíno. Você sabe que você precisa retornar para Ele, porque os nossos dias estão findando. Não sabemos se ano que vem estaremos celebrando Yom Kippur outra vez. Não sabemos, mas sabemos que os nossos dias estão findando. Então nós precisamos ter o clamor de Estevão, com uma esperança genuína de retorno. Era isso que Estevão ora ali em Atos no capítulo 7. É isso que ele ora. Ele ora isso ali. Mas antes de orar, Atos capítulo 7, eu gostaria de Isaías capítulo 19. Essa é a base bíblica que ele colocou lá na fronteira da cidade de Vitória. A fronteira entre a cidade de Vitória e o município da Serra, ali no Hospital à Parte. Isto aqui é a esperança que ele tem de um retorno genuíno, porque ele vai fazer. Isaías capítulo 19, a partir do versículo 19. Olha aqui qual é a esperança de um retorno genuíno. O sinal que ele vai colocar ali é o Shabat. É o Shabat. A celebração do Kabbalat Shabbat ali naquele hospital, a cada sexta-feira na capela do hospital. A capela é frequentada por padres, por crentes, por judeus, por todas as pessoas. Ali está essa congregação, porque tem no seu coração a esperança genuína de um retorno real e verdadeiro. Olha aqui.
Naquele tempo, o Eterno terá um altar no meio da terra do Egito. Um monumento ao Eterno na sua fronteira da cidade de Vitória com o município da Serra. Servirá de sinal e de testemunho ao Eterno dos Exércitos na terra do Egito. É uma promessa de salvação. Quando clamarem ao Eterno por causa dos opressores, Ele lhes enviará um Salvador e um defensor que os livrará. O Eterno se dará a conhecer ao Egito. Vou repetir, o Eterno se dará a conhecer ao Egito. Se você acha que a salvação é só para você, o Eterno se dará a conhecer ao Egito. É isso que você precisa entender em Yom Kippur. É isso que você precisa compreender. De um retorno genuíno. Genuíno. Olha aqui. Ele diz, e os egípcios conhecerão o Eterno naquele dia. Eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, com oração da manhã, com oração da tarde, com a celebração de Páscoa, de pães asmos, de primícias, de Pentecostes, de Shabat. Nós estamos num grande Shabat, quando Yom Kippur cai em Shabat. Então eles reconhecerão, eles adorarão o Senhor ferirá o Eterno aos egípcios com a praga. Ele os ferirá, mas Ele os curará. Eles retornarão ao Eterno e Ele lhes ouvirá as orações e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria. Os assírios virão ao Egito e os egípcios irão à Síria com toda liberdade. Ah, pastora Sandra, isso é uma utopia. Não é utopia, isso é palavra de Adonai. Não é. Não é utopia, olha aqui. Os egípcios adorarão com os assírios ao Eterno. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. O Eterno dos Exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, a Síria, obra das minhas mãos, Israel, a minha herança. Essa é a esperança. Vai lá para você ouvir Estevão, capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Estevão ali, quando ele vai denunciar o bezerro de ouro que fizeram, a qual ofereceram sacrifício a um ídolo, a partir do versículo 38, até o versículo 43, este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhes falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, a qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração voltaram ao Egito. Disseram a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Isso não te dá o direito de desrespeitar os pais, porque a nossa oração é ouvida por causa de Abraão, de Isaque e Jacó, os pais. Naqueles dias fizeram o bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Elohim se afastou e os abandonou, a que servissem aos corpos celestes, como está escrito no livro dos profetas: ofereceste-me vós vítimas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Antes tomastes o tabernáculo de Moloque, a estrela do vosso Deus Refã, figuras que vós fizestes para os adorar. Transportava-os-ei, pois, para além da Babilônia. Qual o pecado aqui? É o regozijo, não é de oferecer o sacrifício a um demônio, é se regozijar na obra das suas mãos, porque fez o bezerro e pôs nele a esperança e se regozijou na obra das suas mãos. É isso que está aqui o problema grave. O regozijo não é com Adonai, é com aquilo que eu faço, com aquilo que eu crio. O regozijo precisa ser com Adonai. O regozijo precisa ser com Adonai. É isso que Estevão está falando. A acusação de Estevão é contra os hebreus, que têm a tendência
de assimilar costumes pagãos do meio do ambiente onde eles estão. Tem costume, assim é você e eu. Não são só os hebreus. Assimilar os costumes pagãos do ambiente onde nós nos encontramos. É esse o problema. Quem é Moloque que ele está falando aqui? Quem é Moloque? Moloque, aqui no versículo 43, Moloque significa rei. Moloque era apresentado em forma de um touro e fazia parte da adoração do bezerro de ouro, Moloque. Aí você pensa assim, meu Deus, como Israel fez tão mal. Irmãos, nós fazemos igual ou pior. Nós fazemos igual ou pior nos nossos dias. Nós fazemos igual ou pior. Por isso que eu falei, tem que haver uma esperança de um retorno genuíno. Adonai tem que retornar conosco. Se ele não retornar conosco, não existe retorno. Não existe. Jeremias, no capítulo 15, diz isso. Não existe retorno. Então, é como o caso do boi Apis, que vocês já viram falar, de Mênfis, no Egito, a adoração àquele boi. Então, ficamos sabendo que essa imagem desse deus, Moloque, ela é oca por dentro. E eles colocavam um fogo embaixo dela, da imagem, oca por dentro, com os braços estendidos assim. Eles vinham, sacrificavam os filhos nos braços de Moloque, colocavam-os ali ardendo no metal aquecido a não sei quantos graus e matavam os seus filhos. Então você veja que Moloque estava ali e está até os nossos dias com os braços estendidos para receber os nossos filhos, se nós não cuidarmos deles, não é, Nilma? Como não é verdade? Nesses braços estendidos que as crianças são colocadas, porque é elas que vão dar continuidade ao ensinamento da Torá. Se elas forem sacrificadas a Moloque, como faremos? Como faremos? Você sabia que a Torá proíbe o sacrifício de crianças? Sabiam disso? A Torá proíbe, vamos lá ver? Levítico, capítulo. Você sacrifica quando você não cuida do seu filho, não responde aquilo que o Eterno espera que você... Pastor Isaac está cansado de falar. Eu não sei se verdadeiramente aconteceu. Um jovem de 32 anos, que nós estávamos semana passada, orando e ensinando e lutando com ele para ele retornar para Adonai. Ficamos sabendo que ele morreu, Nilma. Ficamos ontem sabendo que ele morreu, com não sei quantos tiros, porque seus pais e pastor pegou o seu pai e falou com o seu pai da responsabilidade que ele tem sobre os filhos. Senão você sacrifica o seu filho a Moloque. E a Torá proíbe, olha aqui no capítulo 18 do Levítico, capítulo 18, versículo 21. Não darás nenhum de teus filhos para os sacrifícios a Moloque, a fim de que não profanares o nome do teu Elohim. Eu sou o Eterno. Olha no 20, que é mais claro aqui no capítulo 20, porque vai do versículo 1 a 5. Como é que eu entrego o meu filho a Moloque? Quando eu fico junto com ele, assimilando tudo aquilo que estiver na terra em volta dela e no ambiente onde eu vivo, que não tem nada a ver com as Escrituras. É assim que eu sacrifico. Olha aqui no capítulo 20, de 1 a 5. Olha bem, disse o Eterno a Moisés: também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Por isso que Moloque significa rei. Escolhe um outro rei para poder servir. Escolhe outro rei. Você está sacrificando a Moloque. Porém, a minha face certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Porém, a minha face contra esse homem o eliminarei do meio do seu povo, pois dando seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Viu de onde nós começamos? No Levítico 15, versículo 31.
Foi um versículo só para adentrarmos em Yom Kippur, aqui ó, porque ele profanou o meu santo nome e contaminou o meu santuário. Ele vai ser entregue à morte. Se o povo da terra, de alguma maneira, fechar os olhos para ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque e não o matar, porém a minha face contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do seu povo, com todos os que com ele se prostituíram após Moloque. Assimilação de costumes pagãos do ambiente. Eu quero te mostrar uma foto que semana passada eu fotografei juntamente com o pastor Isaac, ali na comunidade da Piedade. Me mostra as duas faixas. Olha só. Essas faixas estão colocadas ali vê só uma, que tem as duas. Ali, que tem as duas faixas. Estão juntas? Deixa. Essas duas faixas estão numa pedra, atrás da Casa da Memória, não é, pastor Isaac? E nelas está escrito transformação e tradição. Ali nós temos a Casa da Memória, que nela está escrito assim, respeito, cultura, vários itens que declaram que a tradição ali vai transformar coração de pessoas. Isso é mentira. Isso é assimilação de costumes pagãos do ambiente. Quem as colocou ali não tem conhecimento da Bíblia, numa comunidade carente, que necessita não é pastor Isaac, que necessita da palavra de Adonai. Aquilo ali foi motivo de choro, de muito choro, porque nenhuma tradição não transforma ninguém, nem tradição de samba, nem cultura nenhuma, e nem muito menos tradição religiosa, quando eu não tenho um coração limpo, disposto a servir a Adonai, segundo a exigência bíblica. Então, quando nós nos deparamos com aquilo ali, nós passamos na casa do rapaz, depois descemos a casa do seu Lauro na Fonte Grande e viemos para cá. Grava que essas faixas estão na pedra, na rocha, para falar ao coração de uma comunidade necessitada. Tem uma representante dela aqui, sabe o que eu estou falando, de uma comunidade necessitadíssima da palavra de Adonai. Então, o que o inimigo está fazendo? Lançando no coração da comunidade que a tradição do samba transforma. Que a cultura do samba transforma. Irmãos, só tem uma coisa que eu conheço que transforma alguém: palavra de Adonai. Mas nada. Isso aí para impregnar no coração deles, visualmente, eles estarem olhando e dizendo, não, nós vamos nos envolver aqui porque nós vamos criar escolas para as crianças, nós vamos ensinar a música às crianças. Você pode cantar uma música da cultura brasileira, mas você não pode inserir aquilo ali no seu vocabulário bíblico e que aquilo ali vai trazer vida para alguém. Pode até tirar alguém do tráfico, da bebida, de tudo, e você se tornar um músico. Mas para a vida eterna, não. Não. Então é esse o motivo que Adonai, que o inimigo colocou aquilo ali. Aquilo ali é colocado com as cores da bandeira nacional, com as cores da bandeira de Vitória. O que nós precisamos, vamos ver, em 2 Reis, pode retirar, minha filha. 2 Reis, no capítulo 3, eu gostaria de ir com você, para você ver que os moabitas sacrificavam a Moloque. 2 Reis, capítulo 3, versículo 27. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que nos pressiona a assimilar as culturas do ambiente? O que nos pressiona a assimilar as culturas do ambiente? Onde nós estamos vivendo? Ou da Serra, de Vitória, Rio de Janeiro, Miami, qualquer lugar. O que nos pressiona a assimilar? O que nos pressiona? O que? Escama nos olhos.
cegueira, escama nos olhos, cegueira espiritual. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui o sacrifício a Moloque, feito por Moabe. Olha no versículo 27. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em... Começa do versículo 26. Vendo o rei dos Moabitas, que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 70 homens que arrancava da espada, para romperem contra o rei de Edom, mas não puderam. Então tomou seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dali e voltaram para a sua terra. Mas eu quero começar a ler esta palavra, a partir do versículo 9. O que está acontecendo aqui? Uma união entre o rei de Israel e o rei Josafá, que vão partir, e o rei de Edom. 3 reis vão partir para uma guerra. Olha aqui. Assim partiu o rei de Israel com o rei de Judá, versículo 9, e o rei de Edom. Após andarem rodeando durante 7 dias, não havia água para o exército, nem para os animais que o seguiam. Sem água vai morrer soldados e vai morrer animais. Não é isso aí? Então disse o rei de Israel: ó Eterno, chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. Mas perguntou Josafá: não há aqui algum profeta do Eterno para que consultemos ao Eterno por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Por quê? Não havia ali alguém que enxergasse alguma coisa? Porque os 3 reis não enxergavam nada, fizeram uma aliança entre si para sair numa guerra. Adonai não aceita essas coisas, não aceita. Você fazer uma aliança espiritual com quem não tem nada a ver com você, você vai perder a batalha, Adonai vai te corrigir. Josafá mais tarde vai morrer numa batalha, de uma forma sobrenatural. Uma lança entra em Josafá por causa dessa unidade aqui. Eles vão ficar sem água. Eles vão ficar sem água para os animais e para eles mesmos. E nós estamos no mesmo movimento de ficar sem água. As águas da palavra. Por isso que eu te convido, quem quiser ir ao evento do dia 11 de outubro, na véspera do dia da criança, dia 12. Eu falo da criança porque eu não quero falar dessa santidade aí do Brasil. Então, nós temos um evento ali no Teatro Sônia Cabral. Esse evento será cantando os salmos. A única forma de trazer uma justiça é cantar a palavra, porque ela por si só vai produzindo o que nós precisamos. Nós não estamos cantando música gospel, nós estaremos ali cantando a palavra, com a orquestra da Fafi. Vai lá, sobre as águas, porque nós estamos na iminência de ficar sem água, igual aqui, ó, por causa desses pecados nossos aqui, ó, assimilação. Aqui, ó, mas então disse Josafá, versículo 12, está com ele a palavra do Eterno. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom desceram a ter com Eliseu. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe, filho de Acabe e Jezabel. O profeta sabia quem era o rei de Israel. Qual era a sua linhagem? E ele diz, porém o rei de Israel diz, não, porque o Eterno chamou estes 3 reis para entregá-lo nas mãos dos moabitas. Disse Eliseu, tão certo como vive o Eterno dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença do rei Josafá, que ainda estava um pouquinho com Adonai, ainda estava. Isso aqui são servos do Eterno. Nós não estamos falando de alguém que não conhece Torá. Ó, se eu não respeitasse, rei de Judá, que é Josafá, não olharia para ti nem te veria, rei de Israel, filho de Acabe e Jezabel. Mas agora trazei-me um arpista. O profeta ficou nervoso, pediu uma música. Enquanto o arpista tocava, veio sobre Eliseu a mão do Eterno,
porque ele não podia ali deixar de profetizar, porque eram nações que estavam para perecer. Adonai olha para a coletividade. Ele vai julgar-nos individualmente, como agora em Yom Kippur. Mas ele olha para a coletividade. O profeta vai se acalmar e sabe que ele vai ter que trabalhar. E ele vai dizer, e disse, amém, diz o Eterno, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Eterno, não vereis vento, nem vereis chuva, o milagre vai acontecer. Contudo, este vale se encherá de água, e bebereis vós ao vosso gado e aos vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Eterno, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortareis todas as árvores e tapareis todas as fontes de água e danificareis com pedras a todos os bons campos. Na manhã seguinte, na hora da oferta de cereais, na hora da oração da tarde, olha o que vai acontecer. Vinham as águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. E a terra se encheu de água. De água para dar de beber aos animais e aos homens. É vital a água para a vida humana. As fontes estão secando, os rios secando, e isto é profético. Isto é profético, porque a palavra de Adonai vai faltar. A água, ela nos sacia a sede, ela nos sustenta, o homem depende dela, e ela nos purifica. E Yeshua disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Não é palavra de pastora Sandra, nem de pastor Isaac, nem de líder nenhum. É palavra de Adonai, vós já estáis limpos. Esta água, nós carecemos desta água para que esta comunidade tenha vida. Olha aqui, vinham ouvindo todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles. Convocaram-se todos que cingiam o cinto, desde o mais novo até o mais velho, e puseram-se às fronteiras. Levantaram-se os moabitas cedo de manhã, e brilhando o sol sobre as águas, viram diante de si as águas vermelhas como sangue, e disseram, isto é sangue. Certamente os reis se destruíram, e se mataram um ao outro. Agora a presa moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles, e ainda entraram na terra, ferindo ali também os moabitas, para se opor a esta faixa que vocês viram ali, que tradição de qualquer espécie transforma alguém. Adonai nos dá uma visão. Nós não vamos celebrar o ruído das águas que correm no dia 11 de outubro, ali no Teatro Sônia Cabral, aqui ó, aqui pertinho, aqui no pé do Palácio Anchieta, onde é a antiga Assembleia Legislativa. Não vamos lá celebrar? Não vamos? O ruído das águas que correm. Nós precisamos trabalhar para que tenhamos água, que a cidade tenha água, mas é a água da palavra também. Sabe a visão que ele nos deu? Quem conhece a pedra dos dois olhos aqui? Quem é que conhece? Ele pode levantar a mão. Muita gente. Tem água correndo dela? Tem não? Não tem água correndo da pedra dos dois olhos? Sabe onde ela fica localizada? Um monumento na cidade, ali no Taboazeiro. Ela divide aqui a Piedade, a Fonte Grande, com o Morro do Macaco. É ela que faz a divisão ali, mais ou menos. Então, ele nos faz ver e colocar as mesmas faixas, só que a faixa do Eterno não está escrito nada, porque ela por si só fala, é água. Põe lá, Midian, a pedra dos dois olhos. Olha lá. É esse o símbolo do ruído das águas que correm. Você está achando que vai ser pouca água? Vai ser muita água, porque essa pedra que você não vê água lá, você verá. Ali significam o Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Há um só Deus. Ouve, ó Israel, o Eterno é um.
Ouve, ó Israel, o Eterno é um. Ali, ó, você orou agora mesmo quando você começou aqui o serviço. Deuteronômio capítulo 11, versículo 18. As duas faixas do lado dos teus olhos. Olha os olhos da pedra dos dois olhos. Aqueles olhos ali não foi colocado por você nem por mim, mas pelo próprio Eterno, para nos nossos dias de hoje, Ele fazer isso, para nos mostrar que nós temos que ter um só Deus, que Ele vai fazer sair água das rochas para dar de beber o seu povo, como você leu em Isaías capítulo 19. Irmãos, essa semana nós falamos com a congregação, falamos e continuamos a repetir. Olha, deixa a imagem, ela é muito linda, deixa eles verem a imagem. Isso, deixa a imagem aí, olha lá. Irmãos, essa semana nós falamos para a congregação que, não sei se você já leu sobre o Vale das Lágrimas. Estamos falando de olhos, vamos entrar agora falando de olhos, do Vale das Lágrimas. O Vale das Lágrimas foi uma guerra que Israel enfrentou muito dura em 1973, que posteriormente recebeu esse nome, Vale das Lágrimas. Israel enfrentou essa batalha com toda a violência em defesa das águas. Guarda aí no seu coração, em defesa das águas. A Síria ataca Israel em Yom Kippur, em 1973, em 6 de outubro de 1973. Ataca Israel em Yom Kippur, feriado dos feriados, todo mundo na quietude de Yom Kippur. A Síria ataca uma base israelense no Golã. Israel, então, quando avisa o comando central, a Síria já estava bombardeando, só ouvia-se o bombardeio da Síria contra Israel. O primeiro lugar que a Síria toma chama Hermon, o pequeno monte Hermon, porque Israel vive das águas que vêm dos céus, do degelo do monte Hermon. Quando você chega lá nesse período, o Hermon está riscado como aquela pedra ali, com um restinho de água, degelando e formando o rio Bânias, o rio Dan, pequenos rios para formar o Jordão. É ali que a Síria vai atacar, porque quer as águas. Por que o Eterno nos fez lembrar disso? Numa batalha sangrenta. Sangrenta. Eu separei essa madrugada quando eu estava orando, pastor, e vendo ali, eu falei com a congregação e vou falar com vocês qual era o problema de Israel ali. Eu vou ler para vocês aqui, ó, durante toda a noite de 6 e 7, tanques sírios começavam a se infiltrar maciçamente em todos os pontos fortes do Golã. Pelotões israelenses tiveram que enfrentar batalhões inteiros do exército sírio. E assim que escureceu, os israelenses perceberam que teriam que lutar em grande desvantagem, assim somos nós, para a preservação da água. Em grande desvantagem. Seus tanques Centurion não tinha visão noturna. Estamos falando de visão porque estamos na pedra dos dois olhos, para simbolizar o ruído das águas que correm. Então, não tinha visão noturna, como os tanques soviéticos equipados com faróis e projetores infravermelhos que podiam iluminar os alvos, sem que os israelenses sequer tivessem ideia de que estavam sendo iluminados. Os israelenses podiam contar apenas com um escasso número de artifícios de iluminação e alguns binóculos infravermelhos de uns poucos comandantes de tanques. Isso significa que à noite as forças de Israel estavam cegas para o que acontecia além da sua frente imediatamente. Estavam cegas em uma batalha terrível e sangrenta acontecendo. Lutaram, no entanto, com garra, contornando a falta de visão noturna com táticas criativas. É bom que nós enxerguemos. É bom que nós tiremos as escamas dos olhos, para que não falte água para o povo. É preocupado, o comandante alerta o Estado-Maior
E Moshe Dayan, que havia a possibilidade das tropas não conseguirem manter o controle sobre as colinas do Golã e nem manter o controle das águas. Irmãos, sem águas nós vamos morrer, sem a palavra nós vamos morrer. Logo no dia 7 de outubro, Dayan fora a sede do Comando do Norte para se reunir, para ver se Israel perderia ou não o Golã. Israel, com a pouca água que tem, Israel oferece água para a Jordânia, para o Brasil, para os Estados Unidos, para o mundo inteiro e para todo o planeta. Porque Israel vive com as águas que vêm dos céus. E você precisa aprender a viver com as águas que vêm dos céus, porque as águas da terra vão secar. As águas que estão na terra. Aí o comandante diz, não haverá retirada do Ramot Hagulá. Não haverá retirada. O exército permanece lutando. Aí eu estou com outro escrito aqui de um jornalista que diz assim, você encontra isso tudo na internet, o secretário de Estado americano Henry Kissinger, ao negar o pedido de Golda Meir por mais armas para defender o seu país. A guerra do Golã, em Yom Kippur, supostamente afirmou, deixe que os israelenses sangrem um pouco. Golda Meir estava desesperado. Sem ajuda, Israel provavelmente não resistiria por mais um tempo aos fortes ataques vindos de todos os lados. Apesar de todos os Carlanes e dos outros como ele que corajosamente defendiam a sua terra, sacrificavam suas vidas nas linhas de frente. Golda então ligou para o telefone privado do presidente Richard Nixon. Eram 3 horas da manhã. A investigação do produtor de TV e documentário de Bill Make sobre o papel dos Estados Unidos na guerra do Yom Kippur descreve o que se passou quando Richard Nixon recebeu a ligação de Golda Meir no meio da noite. Senhor presidente, se o Senhor não nos ajudar, o povo judeu não sobreviverá. Se o Eterno não nos ajudar, pastor Isaac e eu não resistiremos a essas montanhas, que nem nenhum de nós. Se o Eterno não nos ajudar. Ele disse algo interessante, ou pelo menos estranho. Ele falou, eu parecia estar ouvindo a voz da minha mãe, quando Golda Meir ligou para Richard Nixon. Ela me contava histórias do Antigo Testamento, dos heróis da Bíblia, e certa tarde ela me disse que chegasse, e que um dia eu estaria numa posição em que poderia ajudar a salvar o povo judeu. Você pode ajudar. Você pode ajudar. Você pode ajudar, como o presidente Richard Nixon entendeu depois, se você deixar as escamas cair dos seus olhos. Se você deixar as escamas cair. A escama é uma lâmina, irmãos, que cobre o corpo de muitos peixes e alguns répteis. Nos peixes, as escamas filtram impurezas, e o Levítico manda que nós comamos o peixe que tem escamas. No homem, o olho não tem escamas. Nos olhos dos homens, a escama é uma ornamentação que eu e você colocamos sobre os olhos. Quase que eu trouxe uma ornamentação para colocar nos meus olhos, para vocês verem. Serve apenas como enfeite, elemento decorativo nos nossos olhos, às vezes invisível quando espiritual, em forma de lâmina sobre os olhos. Você já viu os orixás como eles fazem o serviço deles, os orixás? São com lâminas enormes aqui, toda enfeitada, e eles dançam para os seus deuses e seus guias, com os olhos todos vedados, com lâminas muito bem decoradas. Lâminas são essas, as escamas são enfeites que eu e você colocamos. Você não nasceu com escama nos olhos. Você não nasceu com escama nos olhos. Você não nasceu com escama nos olhos. Não nasceu. Você já lembra de quando não tinha TV a cores? Quem lembra?
Que lá na roça, no interior, tadinhos, eles colocavam um celofane azul na frente da televisão para ter cor. Eles que colocavam. Assim você coloca escama nos seus olhos, é você que coloca. Ela não nasceu com você, é você que ornamenta. Você quer aparecer com os orixás? É você que coloca. É assim. A escama nos olhos é uma ornamentação, é um enfeite. E ele tem por nome a assimilação das culturas que estão aí. E nós assimilamos todas e nos enfeitamos todas com essas coisas e cegamos os nossos olhos. E cremos que essa cultura e tradição é quase a mesma coisa, pode transformar. Ser um homem super letrado, conhecedor de muitas coisas. A Bíblia ensina isso também, é escama nos olhos os excessos. A Bíblia ensina que a tradição humana não tem poder para transformar o homem, fazer do homem uma nova criatura. A tradição não tem poder para fazer do homem uma nova criatura. O nosso pedido de perdão nesse Yom Kippur precisa você arrancar dos seus olhos as escamas e as ornamentações que você colocou. Inventamos de estudar livros e livros e livros quando não temos relacionamento com Adonai. Não temos intimidade com Ele. Não temos adesão com Ele. Eu vou te mostrar que não tem. Não temos. Vamos em Atos, no capítulo 9, de 1 a 9. Atos, capítulo 9, de 1 a 9. Depois que as escamas caem dos olhos de Paulo, ele nos admoesta a conservar as tradições que nos foram ensinadas por palavra e foram nos ensinadas por Adonai e por servos de Adonai. Mas depois que caem as escamas dos olhos de Paulo, ele era um homem extremamente letrado, um profissional altamente capaz de entender todas estas coisas. Você entra hoje pela internet adentro e fica inventando coisa que você não precisa, você está se enfeitando. Tem uns cantores brasileiros, tem um lá do Nordeste, que pendura tudo nele, na roupa dele. Imagina quantas escamas ele tem nos olhos, ele não enxerga nada. Nada, nada. Olha aqui, Atos capítulo 9. Vamos começar. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos de Adão, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, ou conduzisse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo por terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és? Senhor. Respondeu o Senhor: eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, de lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma, porque ele estava cego. Ele estava cego de tanta ornamentação que ele colocou, de tanto enfeite que ele colocou sobre ele. Assim somos nós. Esteve 3 dias sem ver, não comeu e nem bebeu. Vamos ver uma coisa em Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26, a verdade de Yeshua HaMashiach, o servo de Adonai. Mateus capítulo 20, versículo 25 e 26. Capítulo 20, versículo 20. Capítulo 20, versículo 25 e 26. Olha o versículo 25. Olha só. Então Yeshua, chamando-os a si, disse: bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. A representação aqui, irmãos, pela incrível hierarquia romana. Prefeitos, tendo sua liderança, os procuradores, os prefeitos, era essa hierarquia que Paulo conhecia. Era essa hierarquia que Paulo conhecia, apesar de ser criado aos pés de Gamaliel, estudando com Gamaliel a Torá.
mas ele conhecia a mera letra. Ele não tinha intimidade com o Eterno. Ele não conhecia Adonai. Ele não conhecia. E mais gravemente ainda os oficiais, suboficiais, soldados das legiões romanas. Agora eu quero que você pare aqui, que eu vou voltar aqui em Mateus 20. Vamos lá em Atos, capítulo 26, para você ver agora o testemunho de Paulo quando caem as escamas. Mas eu vou voltar em Mateus 20. Atos, capítulo 26. Ele vai falar agora para Agripa. É o homem o qual as escamas caíram dos olhos. Lembre-se que escama é você quem põe. Sou eu quem põe. Você quer ornamento. Olha aqui, 26. Então Agripa disse a Paulo: tens permissão para te defenderes? Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas que eu sou acusado pelos judeus, mormente sabendo que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Ele já tinha deixado o excesso da tradição judaica. Aquele excesso que Yeshua condenou, ele já tinha deixado. Bem sabes, ele diz: portanto eu rogo de que me ouças com paciência a minha vida desde a mocidade, o que tem sido sempre entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a sabem. Eles me conhecem desde o princípio, e se o quiserem, podem testificar que conforme a mais severa seita da nossa religião, eu vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que por Elohims foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Volta em Mateus capítulo 20, por favor. Volta em Mateus capítulo 20. Eu estou falando das duas faixas ainda. Tradição que transforma. Não transforma. Não transforma. Olha aqui. Versículo 26. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. Yeshua resume aqui, de maneira surpreendente, em poucas palavras, a extrema polaridade das atitudes humanas que causam duas consequências contrárias, cujos frutos resultam deles mesmos, e a consequência é evidente. Qual consequência? Colocar os povos em servidão. Servidão dos povos. É essa a consequência. Tirando dos homens a qualidade de santidade e levando-os à profanação. Sem santidade ninguém verá o Eterno. Quando você põe alguém em servidão, você tira dele o livre-arbítrio de se dedicar a Adonai, se entregar a Adonai e servir a Adonai. Você o coloca em servidão. Você tira a qualidade de santidade dele para profaná-lo. Você tira a qualidade de santidade e a pessoa vai viver se profanando. É isso que Yeshua está falando aqui. Como que, é melhor falar assim, como que desconsagrando o homem. Desconsagrando, tornando o homem profano. Porque você acredita naquilo que você lê, você não vive pelo Espírito e nem unidade com Adonai. Yom Kippur é para retirarmos, por isso que o Espírito nos leva ao milagre que aconteceu no Golã, que posteriormente o local passou a chamar Vale das Lágrimas. Vale das Lágrimas. Por quê? As escamas dos olhos dos hebreus ali lutando como soldados caíram. E eles oraram, e oraram Shema. Isso não conta nesses escritos que estão na televisão. Mas vá lá, faça uma visita. E tenha um guia sério. Tenha um guia sério, não é qualquer guia não, que vai te conduzir para te ensinar em Israel as coisas. Tenha um guia sério. A segunda consequência, tirando do homem a liberdade de anular-se
a serviço de Adonai. Os excessos tiram a sua liberdade de anular-se, de matar a natureza carnal para servir Adonai aos pobres. E Yeshua está dizendo, quem é o maior? É aquele que serve. Mas essas contradições humanas e loucuras da cabeça dos homens tiram a liberdade da pessoa se dedicar. Porque prefere ficar em servidão humana. Humana, a liberdade de anular-se a serviço do próximo, sobre o impulso do amor a Adonai e ao seu próximo. Sobre o impulso, você tem que servir ao seu próximo, não é com interesse, nenhum interesse, mas com o amor de Adonai. Você vai servir o seu próximo, que é mandamento para você e para mim. Então, quem é o maior no reino dos céus? É aquele que serve. É o que serve. Esse serviço, fruto de vida na entrada do reino de Elohim. Esse serviço de servir ao próximo é fruto de vida. Vai te dar entrada no reino. Vai te dar entrada no reino. Servir ao próximo. Ver que o seu próximo tem necessidades que você precisa ajudar. Quando eles oraram aqui pela manhã, pastor, a oração de Maria, foi a oração que eu fiz. Lucas capítulo 1, quando ela diz ali, é sobre Israel, seu servo. Ouve Israel, deixa eu só ir lá. É Lucas capítulo 1, olha o que ela fala aqui, ó. Eu estava orando de madrugada essa oração, e chorando com o Eterno. No versículo 52, Maria diz, depois dos tronos poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, e despediu vazios os ricos, auxiliou a Israel, seu servo. Quem é maior? É aquele que serve. Israel, seu servo. Olha aqui, recordando-se da sua misericórdia para com Abraão e a sua descendência para sempre. Ele vai nos ouvir por causa dos pais. Ele vai nos ouvir por causa dos pais. Por isso que ele vai nos ouvir. Vai nos ouvir por causa deles. Aquele que não é servo, ele transmite lendas para os outros. Aquele que não é servo transmite lendas. A tradição é lenda. Ela é incorporada aos hábitos e ao uso costumeiros. É a assimilação que nós estamos falando, dos costumes pagãos do ambiente em que vivemos. Nós assimilamos. Isso são lendas. A tradição e a cultura, elas são semelhantes. A cultura é o conjunto de conhecimento adquirido, é instrução, sabedoria. Isso é uma sólida cultura, aprovada pelo governo, por tudo aí. É chamada cultura do espírito, pois ela é desenvolvida nas faculdades naturais, carregada de interesses intelectuais. Essa cultura é carregada de interesses intelectuais. Eu quero ser um intelectual. Ela é carregada de interesses, não tem valor nenhum diante de Adonai. Não tem valor nenhum diante de Adonai. Por quê? Porque ela é cobiçosa. Não tem nada a ver com a Torá, não tem nada a ver com a Torá. A Torá é a vontade de Adonai revelada para os homens. É vida, é água em abundância, para sarar, para curar, para libertar. É isso que Yeshua HaMashiach ensina. É isso. Isso aí não nos dá chance para assimilação das coisas mundanas e pagãs. Existe uma fórmula bíblica de retirar escamas dos olhos. Vamos lá? Atos capítulo 9. Existe uma forma bíblica de tirar as escamas dos olhos. As escamas dos soldados israelenses dentro dos tanques, com fogo por todos os lados, para fazer uma verdadeira destruição e tomar o Golã. Quando é que vem o socorro? Venha a Força Aérea Israelense,
e bombardeia os tanques sírios. Nesse local que é chamado Vale das Lágrimas, Israel orou. Os soldados oraram o Shema. Por isso que lá está, olha lá, a faixa do Shema entre os teus olhos. Para que você mantenha água para você e para os seus filhos. Olha o capítulo 9 de Atos. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Eterno em uma visão: Ananias. Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Disse-lhe o Eterno: levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Aqui é Adão, é Yeshua. Disse-lhe, porém, o Adão: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Você já sabe que para proclamar o nome em vitória tem que cair as escamas dos olhos. Perante os gentios, os reis e os filhos de Israel, e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhes as mãos, disse: irmão Saulo, o Adão Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha um homem aqui, Ananias, que trabalhava em unidade com Adonai e que vai libertar um varão valoroso para Adonai, que é Paulo, que tinha colocado muitos enfeites sobre ele, sobre os seus olhos. Imediatamente lhe caíram nos olhos como que umas escamas e ele recuperou a vista, levantando-se foi batizado. Coisa linda, né, pastor? Que coisa linda! A oração leva os olhos, a oração lava os olhos com as águas da compaixão com os outros. A oração lava os olhos, por isso que é água como testeira aqui para os olhos, ó, porque a oração vai produzir água. A nossa lágrima é água e sal, vai lavar os nossos olhos. Essas são as águas da compaixão para com o semelhante, não é? Por isso que Yeshua, quando ele está ali em Lucas no capítulo 19, olhando Jerusalém, ele vai chorar. Ele vai chorar porque Jerusalém não conseguia entender, não tinha uma nem duas escamas. Os olhos eram escama pura. Yeshua chora. Se você compreendesse pelo menos Jerusalém, o dia da tua visitação e o que virá sobre você, é isso que Yeshua diz. Jerusalém não compreendia, as escamas eram demais, não enxergava. Yeshua chora. Yeshua chora. Vai lá em João capítulo 9, é 9 ou é 11, ali são as lágrimas de Miriam. Yeshua prevê toda a destruição, ele pressente a destruição de Jerusalém e chora. É bom você chorar, chora mesmo, mas por compaixão, com as águas da compaixão pelas vidas, para a salvação, para que elas sejam restauradas, saiam das mãos dos servidores, dos algozes. Você precisa ter compaixão. Isso que Yom Kippur está falando aos nossos corações. Olha o capítulo 11 de João. É 11, versículo 32. Olha as lágrimas de Miriam aqui. Quando Miriam chegou ao lugar onde Yeshua estava e o viu, caiu-lhe aos pés dizendo: Adão, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Yeshua vendo-a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, comoveu-se profundamente em espírito e ele se perturbou. Ele sentiu a dor deles, dos seus irmãos. Eu quero ver se você, com escama nos olhos, sente dor de alguém. Perguntou ele: onde o pusestes? Responderam: Adão, vem e vê. Yeshua chorou. Então disseram os judeus: vede como o amava.
Não entenderam nada, mas alguns disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego, fazer também que este morresse? Jesus, comovendo-se profundamente, outra vez, dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra posta sobre ela. Disse Yeshua, tirai a pedra. Disse Marta, irmã do morto, Adão, já cheira mal, pois é 4º dia. Então Yeshua lhe disse, não te disse que se creres, verás a glória de Elohim? Tiraram então a pedra. Yeshua, levantando os olhos para o céu, ele disse, Pai, eu te dou graças. O que ele vai fazer? Ele vai orar. Pai, eu te dou graças. Ele tinha uma unidade com o Pai tão grande, que ele levanta os olhos para os céus e vai orar. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviastes. Pai, eu te agradeço, ele fala, porque tu me ouvistes. Ele vivia em perfeita união da vontade com o Pai, e Yeshua tem certeza que sempre será ouvido, porque seu ser se comove inteiramente, não com a comoção física e nem emocional, mas com uma compaixão, com as águas da compaixão, que ele se comove. Tanto a oração de Yeshua quanto o Pai Nosso é inspirada na união da vontade com o Pai, da vontade do homem com a vontade do Pai. Ele vive em união com Adonai, e espera assim ser sempre ouvido por ele. O milagre nasceu dessa unidade de essência e da remissão total que o homem faz de si mesmo à vontade de Adonai. Ele é ouvido porque ele vive o milagre vai nascer desta unidade de Yeshua com o Pai. Aí, por isso que o milagre nasceu lá no Vale das Lágrimas, quando nasceu a unidade dos lutadores pela nação, com a oração Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ouve, ó Israel, Adonai é um, não existe outro Deus, é isso aí. Paulo fala depois que ele fica livre das escamas quando ele chega, vai lá em Atos, estou terminando já, Atos capítulo 17, agora ele vai ter compaixão de Atenas, capital da Grécia. Ele vai então se encontrar com os filósofos das tradições estoicas e os epicureus. Os estoicos têm toda uma ligação com a tradição romana, toda uma ligação. Olha o versículo 15, e os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, seu espírito se revoltava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que discutia na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e todos os dias na praça com que se apresentavam. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo lhes ensinava a Yeshua e a ressurreição. Paulo não tinha mais escama nos olhos. Ele agora vai tentar abrir os olhos dos filósofos. E tomando, levaram a Areópago, dizendo, podemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Coisas estranhas nos traz aos ouvidos, e queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir a última novidade. O grande Paulo havia retornado. Estando Paulo no meio do Areópago, disse, homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, muito religiosos. Pois passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós honrais sem conhecer é o que vos anuncio. O Elohim que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, porque ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração
e todas as coisas. De um só fez todas as nações dos homens para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Deus fez isto para que o buscassem, e talvez tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Portanto, sendo nós a geração de Elohim, não havemos de pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Elohim, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens, em todos os lugares, se arrependam. Yom Kippur. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam dos seus pecados. Se arrependam dos seus pecados. Voltemos a Êxodo capítulo 33 para encerrar. Lá no bezerro de ouro. Êxodo capítulo 33. Que é o motivo, não é, de estarmos aqui diante do Eterno, nesse Yom Kippur maravilhoso, nessa chance que poucas pessoas têm, só o povo que ama Adonai, ter um dia para pedir perdão dos seus pecados, né? Arrependimento do povo. Olha aqui agora, capítulo 33, estamos dentro do problema do bezerro de ouro. Disse mais o Eterno a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra a qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei um anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura serviço, para que eu não te consuma no caminho. Ouvindo o povo essas notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu os seus atavios. O povo pôs-se a prantear, não por causa do massacre que Adonai prometeu fazer, não, nem das ameaças, mas porque Elohim disse: eu me afastarei deles, eu não irei com eles. Agora sim, quando eles começam a tirar os atavios, os enfeites e as ornamentações, estão a caminho de um retorno para Adonai. Estão a caminho de um retorno para Adonai, tirando os atavios aqui, ó. Pois o Eterno tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo de dura serviço. Se por um momento eu subir no meio de ti, ele vai repetir: te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que eu hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. O encontro com Adonai aqui agora vai exigir. Moisés vai estender sua tenda. Eu vou até o versículo 7, fora do arraial. Ele vai estender a tenda do encontro, fora do arraial. Lá na tenda é o encontro do retorno às origens. Ah, meu Deus. O encontro vai designar os compromissos anuais dos ciclos com Adonai. Shabat, celebração de Shabat, celebração de festa das trombetas, celebração de Yom Kippur, celebração de tabernáculos. E começa o ano, e tudo começa tudo de novo, e você tem que celebrar, tem que se encontrar com Adonai. São as festas, porque o povo dele tem uma vocação sagrada. E aí Moisés, olha ali no versículo 7, ora, Moisés costumava tomar a tenda, armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Eterno saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. O encontro com Adonai exige um total despreendimento dos ornamentos, dos atavios. E despreendimento fala de um despreendimento de todo vínculo. Todo um vínculo. Um despreendimento fala de desfazer todos os laços que nos aprisionam a chegar a Adonai. Que Adonai nos abençoe. Para que nesse Yom Kippur
nós estejamos diante dele dizendo: desfaça os laços, Adonai. Quebra as correntes. Nós entregamos os nossos atavios, tudo aquilo que nós trouxemos para nos ornamentar, que não faz parte de ti, para que possamos preservar água para o povo beber, para nós bebermos, para os nossos animais beberem. Que o Eterno nos abençoe e nos dê toda a graça. É o que eu te peço, Pai, em nome de Yeshua, o nosso Mashiach. Amém.